E vocês atendem que região? A gente atende de Panorama até um pouco depois de Junquerópolis, mas antes de Irapuru. Irapuru Entendi. já é do pessoal de Adamantina. Mas Panorama tem um adendo, que quando a gente chega em Panorama, a gente vai... Você anda mais acho que dá uns 40 e poucos quilômetros, algumas fazendas, bem longe. Então, lado de Campinal ali? Tá. Uma gama. um campo muito bem grande. Entendi. Agora tá tendo pouco... Assim, os sem terras, teve uma época que eles furtavam gado, assim, para comer, eu acredito, né? Não sei. Estragava a cerca, essas coisas. Então, a gente era muito chamado para ir lá. Já faz um tempinho que tá tranquilo. Mais sossegado. Mas a gente tinha época que tinha que ir direto. Sim. Lá atrás, nós estávamos falando, o marido até perguntou se lembra do primeiro... Primeiro caso? O primeiro caso, né? Com perito. Você lembra? Ou um caso inusitado? Ai, por caso inusitado, eu lembro. Assim, aqui, como a cidade é muito pequena, a gente tá de plantão, a gente não precisa ficar lá no IC. Porque a gente é acionado pelo celular, então, você é acionado, você vai até lá, pega o fotógrafo com a viatura, né? O fotógrafo também vai, a gente vai e atende, porque é um local muito pequeno, né? Só que eu não entendia isso quando eu cheguei aqui. Eu achava que eu tinha que ir lá, meu horário era das 7 às 7, eu estava acostumada a trabalhar, e eu chegava lá. Aí teve, acho que se não foi o primeiro, foi o segundo sábado, que eu estava de plantão. Cheguei lá às 7 horas. O fotógrafo, que já era antigo, o que você está fazendo aqui? Eu falei, estou de plantão. Aí, Rosa, larga de ser besta, vai embora, se precisar de alguma coisa, eu te aviso. Na época não era esse acionamento, era por telefone. Sim. Não, eu tô de plantão, vou ficar aqui. Mas você vai ficar fazendo o quê? Eu nem tinha laudo pra fazer, porque tava no começo. Entendi. Não tinha nada. Não tinha pego nada. Vai embora. Não vou. Não, mas vai. Mas ficou. E ele era um amor, sabe? Ele nem trabalha mais aqui, o Vander. Aí, tá bom. Chegou 11 horas, liguei pro meu marido, falei, bem, ele tá falando que não precisa ficar aqui. Então, é o seguinte, vamos dar uma saidinha, que os amigos dele tinham saído, e ele queria que a gente fosse num barzinho. Falei, eu só vou tomar Coca-Cola, porque, né, tô de plantão e tal. Menina, mas eu acabei de ligar pra ele, ligaram pra gente, acionaram que teve um suicídio numa penitenciária. Cacetada. Eu nunca tinha entrado numa penitenciária, nunca tinha visto, assim, suicídio de perto, eu até já vi, mas não assim, do jeito... Porque penitenciária é um ambiente... pesado, né? E controlado também, né? Sim. O cara se matar, ele tem que ter mas ele tava na solitária. Ah, tá. Então... Mas mesmo assim, você tem que ver, porque acontece muito, por exemplo, a pessoa tá junto com outras pessoas, e aí eles, né... Eles podem matar a pessoa, um homicídio, e aí eles puxam a pessoa e enforcam. Entendi. Só que aí... Você tem que constatar que realmente foi, às vezes, um suicídio. Aí vê os sinais nas costas. Porque, assim, o princípio da perícia chama princípio de locar. Todo contato deixa uma marca. E isso a gente pode levar para a vida, não é só para perícia, não. Todo contato deixa uma marca. Aonde você relou, você deixa. Eu posso não conseguir enxergar, mas que você deixou, deixou. Entendi. Entendeu? Entendi. Então, por isso que a perícia tem que ser, assim, feita com muito carinho, muita atenção mesmo. E hoje tem muita tecnologia, né, para avaliar isso, né? Tem. Assim, as inovações tecnológicas estão mais na área de São Paulo, né? Até porque a quantidade de casos lá... a quantidade de gente metade do estado tá lá, quantidade de perito, metade tá lá, quantidade de casos, metade tá lá também, né? Então, assim, a gente tá bem perdido, assim, bem... É normal que chegue lá primeiro e depois aqui. Sim, a não ser que seja um caso complicado mesmo, porque a gente pode solicitar ajuda também, né? Entendi. Então, quando a coisa é mais grave, assim, a gente... Por conta de equipamento, às vezes manda alguma coisa, ou equipamento, ou o perito mais apto, né? Com conhecimento maior naquela área, né? Por exemplo, casos de engenharia, né? A gente não tem nenhum engenheiro aqui. Então... Porque são casos mais raros também acontecer aqui, né? Sim. Entendi. E tem que ser um caso de engenharia um pouco mais complexo. Esses do dia a dia a gente vai dando conta, né? Então, mas a gente tem bastante respaldo deles, bastante respaldo. Porque, assim, nós somos
uma equipe. Certo. E o nosso núcleo é Prudente. Então, Venceslau, Adamantina, Dracena e eu nunca lembro se é Assis ou Lins. É um desses dois aí. Eu confundo essas cidades. e Prudente. Então, todas essas cidades são vinculadas a Prudente. Tem vários núcleos no estado de São Paulo. Então, são acho que 9 ou 10, uma coisa assim. Entendi. E aí, lá é a sede. Então, por exemplo, um DNA, a gente manda para a sede em São entendi. Paulo. Porque Prudente não tem tecnologia para fazer esse tipo de coisa. Mas, por exemplo, uma droga sintética, várias drogas sintéticas, a gente manda para Prudente, que lá eles têm Já tem tecnologia. acesso à tecnologia. Então, assim, como eles são maior que a gente, então eles dão respaldo pra gente. Mas se precisar, a gente vai direto para São Paulo. Entendi. É. E o trabalho de um perito é igual a gente vê em filme? Que a galera, assim, tem muito seriado, né? Pega CSI aí, pelo amor de Deus. Basicamente a gente tem capacidade de fazer tudo aquilo. Mas, assim, cada país tem um jeito diferente. Se você for ver um CSI, o cara vai no local, ele entrevista as pessoas, ele faz vários tipos de coisa. Aqui no Brasil, isso é tudo seccionado. Entendi. Entendeu? Ah, tá. Você Então, já por não exemplo, entrevista as eu pessoas. eu não converso com ninguém. Às vezes, Ah, até tá. num local de trânsito, que nem outro dia eu fui atender um acidente, e o cara que queria me explicar. Eu falei: olha, deixa eu te falar uma coisa. Se você quiser me explicar, tudo bem, só que você vai ser chamado lá na Polícia Civil e você vai ter que falar lá, porque tudo que você falar para mim vai ficar só para mim. Eu não posso colocar no meu laudo. Porque o princípio da perícia é ver e reportar. Eu vi o que você está falando? Não vi. Então, eu não posso escrever. É lógico que ele me dando eu estava vindo de lá, eu estava vindo... dá uma orientação. Sim. Mas, assim, se eu não vi nenhum vestígio, se não coincide com o que está falando, eu me pauto pelos vestígios. É bom que você fica livre até de algum viés, de alguma coisa, porque como Sim. não falaram nada, você chega ali... Não, mas mesmo que fale, sabe? Porque, às vezes, até a gente vê a pessoa falando, mas, assim, não combina. É Ah, óbvio que eu não tá. vou ser Sim, desagradável e falar, sim. você está mentindo. Não, você ouve. Entendi. Mas, Não adianta nada. né? Deixa a pessoa falar. Eu freiei. Falei, cadê a marca de freio? Legal, Então, uma coisa que é muito complicado para a gente é isso. Se não tem marca de frenagem, a gente não consegue aferir a velocidade. Pelos danos, a gente não consegue. Então, isso é uma coisa meio... Ah, porque com a frenagem você sabe a velocidade? Eu sei a velocidade mínima. Ah, entendi. Tá. Mas se a mínima tiver acima da mínima permitida na via, Já é era. um indício de que a Entendi. pessoa... Tá em alta velocidade. Mas, por exemplo, outro dia mesmo eu peguei um acidente. Obviamente, o cara estava em alta velocidade. Uhum. Mas ele nem frenou, ele não viu o carro que estava na frente, entendeu? Ele foi. Entendi. Já Nem deu bateu. Ah, tá. E como que eu vou aferir a velocidade dele? Não tem nenhum vestígio. E é duro, né? Porque às vezes o cara, assim, não tá... Lógico, a gente fala de velocidade. Às vezes ele até tava acima de uma certa velocidade, mas os carros amassam tão fácil hoje. É verdade também. Então, mas aí é que tá. E aí todo mundo fala assim, antes o carro era melhor. Não. Não. Você sentia todo o você sabe. impacto, né? Exatamente, né? Porque eles normalmente são 4 tipos de material. De metal, Bem né? mais maleável por fora e depois até o cockpit ficar bem Sim. rígido. Então ele vai absorvendo o impacto, né? Sim. Para não passar todo para a pessoa, porque antigamente aqueles carrão Deus me livre. Nossa, batia. metálico, aqueles o peito Fusca, que- né? Del Rey, você bate, mais fácil o capô entrar pra dentro, mata a pessoa.